Bom, queridos, falando aqui de um assunto que eu não queria realmente tratar, acerca dos Anunnakis, não é? Que tem origem no Iraque. O Iraque é a antiga Babilônia, na verdade. Um dos motivos da destruição do Iraque foi o fato de George Bush procurar saber os inimigos, de onde viriam e tudo mais. E lá que nós vamos encontrar todas as questões que relatam esse passado sumério. Passado que são colocados aí nas tábuas de argila, que foram encontradas em grandíssima quantidade e que foram traduzidas, foram interpretadas acerca de grandes descobertas, acerca da história, na verdade, da Babilônia, não é? A escrita é uma escrita cuneiforme, mas é um sistema muito habilidoso de impressão. Discute-se, na verdade, como é que era possível. Aí vemos a pinha novamente, ou que simboliza a pinha na mão desses Anunnakis, que são aqueles que vieram do céu em sumério, não é? E aí nós temos as várias formas desses que são chamados deuses, que segundo aí consta nos relatos de Zecharia Sitchin, não é, o melhor tradutor de todas as tábuas sumérias, na verdade, da escrita cuneiforme, ele descreve acerca desses deuses que vieram dos céus e de algum modo eles passaram a mudar a genética. Aí nós temos alguns artefatos como relógios, que são colocados, botas, entre outros, e também vários seres muito parecidos com os querubins descrito nas escrituras sagradas, não é? E aí nós vamos ver esse sistema que foi desenvolvido como uma tecnologia muito avançada. Tem sistema de esgoto nas cidades da Babilônia, sistemas de abastecimento de água que nós usamos atualmente, já existiam nessas civilizações que tinham aporte na Babilônia. Você sabe biblicamente a história de Babel, da torre, que também ficava no Iraque, não é, querido meu, querida minha? Então, as grandes construções e as obras que sempre são arremetidas como se fosse um lançamento de foguetes e descritos dessa maneira também, muitos paralelos da história ali estão nas escrituras. Zecharia Sitchin, ele fez uma tradução bastante profunda com esses paralelos em vários livros que ele escreveu, e eu tive o prazer de estudar com Zecharia há alguns anos, e essas tábuas de argila, elas foram traduzidas por ele, são questionadas por outros tradutores e intérpretes, não é? Quero só afirmar a você que dentro desse contexto dessa tradução diz que esses deuses eram dos céus, aqui também a busca de um minério que é o ouro, e nós sabemos que o ouro é amplamente utilizado para modificação genética, é por meio dele que é feitas as alterações intracelulares. E aí disse que eles chegaram em suas naves portentosas e pousaram aqui e criaram geneticamente vários seres humanos. Dentro das escrituras fala-se que os anjos não guardaram seu estado original, mas antes fizeram corpos para si, viram as filhas dos homens, que eram formosas, ou compatíveis, segundo Zacarias, ou Zecharia, não é? E aí tiveram relações com elas e delas nasceram gigantes. Isso está em Gênesis 6, nós vamos estar estudando aí dentro do curso de Resgalos. O livro de Baruque, né, ele trata e relata que justamente a destruição da terra por meio do dilúvio se deu expressamente por causa desses gigantes, e morreram 409 mil desses gigantes nesse período do dilúvio, e também toda a carne que por eles havia sido contaminada, não é? Então o livro de Baruque é um apócrifo, a gente não pode levar muito em conta, porém essas obras portentosas continuam aí provando a existência certamente de criaturas completamente diferenciadas daquelas que nós conhecemos, destes grandes monumentos que nós temos e megalitos que não haveria a menor condição de um homem mover. Segundo as escrituras, existe outra modificação genética que foi feita, na verdade, no Éden, mas nós não vamos estar tratando
acerca deste preceito, deste conceito, acerca dessas questões, mas elas estão amplamente abordadas dentro das Escrituras. No momento oportuno, nós iremos estar tratando sobre isso com vocês. Nesse momento eu quero ficar acerca das questões sumérias, por exemplo, Adam em hebraico e Adamo em sumério, outras palavras, por exemplo, Anunnaki, aqueles que vieram do céu, mas em hebraico é Anakim, isso Anakim mesmo, né? Esses gigantes descritos aí como nascidos destes que vieram do céu, juntamente com o que nós chamamos das questões que ocorreram, como com Davi e Golias, como os outros 5 gigantes remanescentes que também estariam ali. Existem 2 possibilidades de pós-dilúvio: ou esses seres teriam, na verdade, ficado ocultos em algum lugar com a ajuda de alguém para que pudessem prosseguir a sua herança aqui na Terra dos Viventes, ou, na verdade, a pessoa que foi contaminada por essa genética passaria a desenvolver esse gene defeituoso em outras gerações. No caso, teria passado esse gene defeituoso por meio das mulheres de Sem, Cã e Jafé, não é? Aí nós vemos o Golias, uma representação, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção para o tamanho desse megalito, um megalito que foi movido, não é? Olha o tamanho disso, na verdade ele não chegou a ser levado para o local. Nós temos outros grandes megalitos, não é, queridos, como as pirâmides, entre outros, mas este aí é o maior megalito conhecido, na verdade, na história recente, não é? Mitologicamente, nós vamos ter as histórias desde vários gigantes que acometeram todas as histórias que nós acabamos de, desde o Ciclope e todas as questões, mas nós vemos essa questão na história mundial, na verdade, não é? Tribos indígenas cultuam também os gigantes, especialmente, essencialmente, na Torá, eles são trazidos de um modo mais efetivo, não é? Mas nós vemos em todas as culturas respostas, na verdade, colocações e conotações destes que, segundo essas tribos, vieram dos céus e deixaram para eles um legado existencial, cultural, dinâmico, que permeia até os dias de hoje. Segundo Zecharia, a questão é que, hipoteticamente, eles voltariam, não é? Eles estariam aqui voltando para ver o legado genético que foi deixado para o homem. Mas dentro dessas questões nós temos muitos conceitos, como o planeta Saturno, que é visto como a estrela de Quium, o deus de Quium. Na verdade, Saturno está ligado com Ra-Satã de uma maneira bastante proeminente. Aqui nós devemos estar tratando de alguns textos que têm a ver com relação à existência de Ra-Satã e da sua atuação, porém as tábuas sumérias falam muito mais acerca destes que vieram do céu e que eram evidentemente já gigantes. Os corpos que eles utilizaram já eram corpos gigantescos, não é? Comparado, por exemplo, a essa tábua, vocês vão ver, no caso, se nós pudéssemos projetar, os homens são de um tamanho normal, mas aí nós vamos ver a projeção deste outro ser, que seria uma média, em média, um pouco mais de 3 metros de altura.